Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos hoje aprender a respeito de um outro elemento de circuito elétrico que nós chamamos de receptor elétrico. Bom, antes da gente começar, deixa aquele like e se inscreva no canal aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, vamos lá então. Eu vou relembrar os conceitos de gerador elétrico com vocês. Gerador elétrico é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia não elétrica. Exemplo, pilhas e baterias. O foco que nós tomamos na aula foi pilhas e baterias e a representação era essa. A corrente saía do polo positivo, veja que é o circuito interno, sai do polo positivo e entra no negativo, ok? Energia química, por exemplo, era transformada em energia elétrica nas pilhas e o nosso próximo assunto é o receptor elétrico, que são dispositivos que transformam energia elétrica em energia não elétrica, como, por exemplo, ventilador, liquidificador ou a buzina de um carro. O foco para nós aqui são motores elétricos, como por exemplo o ventilador. Representação, a mesma do gerador. A diferença é a seguinte, eu vou acoplar as entradas de um receptor, ok? Num gerador. Então, quando eu encaixo isso aqui na tomada, eu tenho o acoplamento receptor-gerador. Então, tá lá, liguei o receptor em um gerador. A corrente, ela vai entrar pelo polo positivo e sair pelo polo negativo. Então, lembra, no gerador, do mais sai. No receptor, a corrente sai do menos. Então, é isso que diferencia. Olha só, o sentido da corrente elétrica no gerador e no receptor é oposto, ok? Então é isso que diferencia os símbolos de gerador e receptor. Você sempre deve olhar para o sentido da corrente elétrica. Nesse caso, energia elétrica está sendo transformada em energia cinética, que é o que acontece em um ventilador ou em um liquidificador. De forma geral, em motores elétricos. O receptor elétrico, como ele se comporta? Eu gostaria de fazer uma análise matemática com vocês, mostrando aí para vocês a equação que rege o funcionamento dos receptores. Então, nós sabemos que o gerador vai fornecer uma DDP U para o receptor. Então, isso aqui é toda a DDP que o receptor recebe do gerador. Portanto, nós poderíamos dizer que U é igual a E' mais R' I. Ou seja, se eu estou recebendo 10 volts e eu perco na resistência interna 2 volts, sobra 8 volts para o receptor funcionar. 10 é igual a 2 mais 8? Sim. Então, U é igual a E' mais R' I, sendo R'I a DDP dissipada na resistência interna do receptor. Bom, pessoal, U é diferença de potencial, anota aí. E' nós vamos chamar de força contra eletromotriz, ou FCEM. R' é a resistência interna do receptor e é a corrente elétrica. Análise. Se a corrente é nula, U é igual a E'. Então, se eu trocar isso aqui por zero, U é igual a E'. Isso aqui é teórico, ok? Só para a gente poder construir o gráfico depois. Mas, nessa outra situação, E' é igual a zero. Isso pode ser aplicável na prática. U
troca isso aqui por zero, tá? E', U é igual a R'I. O que significa isso? Significa que você travou o eixo do motor. Imagina, o ventilador está lá girando e você trava as hélices do motor, enquanto ele está ligado, obviamente. O que acontece? Bom, sua mãe, seu pai, vai falar para você que você vai queimar o ventilador se você estiver fazendo isso. Portanto, não faça. Será que eles têm razão? Bom, pessoal, veja o que está escrito aqui. Toda a DDP está aplicada na resistência interna. Ou seja, toda a energia que deveria ser consumida, uma parte pela resistência interna e outra parte para fazer o ventilador funcionar, está sendo consumida pela própria resistência interna. Isso significa que ela vai esquentar mais do que ela foi projetada para esquentar. E ela sim pode queimar. Ok? Então, não trave o eixo do motor. E se você vir, por exemplo, cabelo ali no eixo do motor, é bom limpar de vez em quando para que ele não trave e você não veja e queime o motor. Ok? Bom, pessoal, nós poderíamos agora pensar graficamente a respeito do funcionamento dos receptores. Um gráfico de DDP contra corrente. Veja, isso aqui é uma equação do primeiro grau, portanto é uma reta. O termo que está multiplicando I é positivo, logo é uma reta crescente. Veja só, corrente nula, U igual a E', então esse ponto onde o gráfico corta o eixo dos U's é o E', se nós estamos aplicando uma DDP maior do que E', U vai fazer com que uma corrente elétrica percorra o motor. Ok? Então tá aí, reta crescente, nós podemos perceber que há uma inclinação dessa reta, eu vou chamar essa inclinação de beta, e a resistência interna é numericamente igual à tangente de beta. O que seria a tangente de beta? Cateto oposto, daqui até aqui, ó, U menos E', dividido pelo cateto adjacente, que seria I. Ok? Lei de Pouillet, aplicada agora num circuito um pouco mais complexo, composto por gerador, resistor e receptor. Tá aqui, ó, o gerador, estou ligando nele um resistor e mais um receptor. Como é que eu sei que isso aqui é um receptor? A corrente está entrando pelo polo positivo e saindo pelo polo negativo. Ok? Bom, nós sabemos que a DDP no receptor é E' mais R'I. Nós sabemos que no resistor é Ri e que no gerador é U igual a E menos Ri. Agora, nós sabemos que a DDP fornecida pelo gerador é a DDP consumida pelo receptor mais a DDP consumida pelo resistor. U no gerador é U no receptor mais U no resistor. Eu posso então substituir cada uma dessas expressões aqui nas suas respectivas letrinhas. U igual a E menos Ri para o gerador, U igual a E mais Ri para o receptor e U igual a Ri para o resistor. Isolando E menos E', então eu vou passar esse E' para o lado de cá e esse menos Ri para o lado de cá. E menos E' é igual, colocando I em evidência, R'ão mais R'inho mais R' vezes I. A corrente que percorre o circuito é E menos E' por soma das resistências. Você pode perceber aqui que todas as resistências são percorridas pela mesma corrente, portanto, nós temos resistores em série. Logo, você pode pensar assim, quando você tiver gerador e receptor, o gerador fornece a força eletromotriz, o receptor consome a força contra-eletromotriz. Por exemplo, o gerador fornece 12 volts, o receptor consome 8, sobra 4 volts. Quem vai consumir esses 4 volts? As resistências do circuito.
ok? Então você soma força eletromotriz, subtrai a força contra-eletromotriz e divide pela soma das resistências para você determinar a corrente que percorre o circuito. Nós poderíamos então ter vários geradores, como você viu na aula passada. Fizemos a associação de geradores em série, por exemplo. Então, se nós tivermos um circuito de malha única, o que é uma malha? É uma volta para a corrente elétrica. O que nós vamos fazer? Nós somamos todas as forças eletromotrizes, menos a soma de todas as forças contra-eletromotrizes, e nós dividimos pela soma de todas as resistências. Ok? Então aqui ó, você pode ver, gerador está saindo do mais a corrente, gerador está saindo do mais a corrente, receptor está saindo do menos a corrente, receptor está saindo do menos a corrente. Então você vai fazer E1 mais E2 menos E1' menos E2', e aí você soma todas as resistências. R1 mais R2 mais R' mais R2' mais R1 mais R2 para ter a corrente, faz essa continha. Energia e potência elétrica do receptor. Bom, a gente fez essa análise nos geradores, vamos fazer agora para os receptores. Nós sabemos que a potência elétrica é dada por π, e que a equação do receptor é U igual a E' mais R'I. Nós podemos então multiplicar essa expressão por I. Veja, eu quero fazer π. Então, I vezes U, I vezes E', I vezes R'I. Então, nós ficamos com IU igual a IE' mais IR'I. Fazendo a multiplicação aqui, I vezes I dá I ao quadrado. Então, ficamos com esse resultado aqui. E nós vamos interpretar cada parte dessa equação como sendo uma potência. Potência total, IU. Potência útil, IE'. E a potência dissipada, R'I ao quadrado. Então, marcando aqui, a potência total, ela vem do gerador, que é o circuito externo, ok? A potência útil é consumida ali dentro do motor, circuito interno, e a potência dissipada é dissipada na resistência interna. Você pode também calcular com as outras equações de potência, por exemplo, por. Mas você deve saber que a DDP na resistência interna não é a DDP que vem do gerador, ok? E o rendimento do receptor é a potência útil pela potência total. Quem é a potência útil? IE'. A total, IU. Então, dividindo I por I, isso dá 1, sobra E' por U. É assim que a gente determina o rendimento do receptor. Bom estudo a todos, pessoal. Não esquece de deixar aquele like, não esquece de comentar o vídeo aí se você gostou e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!